sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Aos 79 anos, Dona Diná Gonçalves dos Santos esbanja a vitalidade. De segunda a sábado, sempre tem alguma atividade programada. Não paro, né? Cada dia tem uma coisa para fazer. Em casa, ela não para. Cozinha, faz limpeza e cuida da bisneta Luane, de 4 anos. Eu tô nativa, né? Senão eu tava aí coroca. Mora com 2 dos 5 filhos. Problemas de relacionamento comuns a muitas famílias, ela diz que nunca aconteceu. Os filhos confirmam o entrosamento familiar. Ainda hoje, eles levam em conta a opinião da mãe. Sempre pedindo um conselho, né? O que você acha? Me ajuda. Mesmo que essa idade que a mãe falar, tá falando. A gente sempre respeita. O que ela falar pra gente, a gente respeita. Mas o choque de gerações, às vezes, é inevitável. As discussões acontecem com a neta de 27 anos. Luciene, o que você pensa da vida? Você pensou em pagode, pagode, pagode. Não pode ser assim. Você tem que pensar um pouco, parar um dia e pensar. Para depois você tomar um rumo de certo. Não é isso que eu falo? Eu fico quieta e falar, avó. Você pode ter um conflito, né, com as pessoas, mas você, independente disso, você ter o respeito, manter o respeito. Quer dizer, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Na casa de Dona Diná, uma atitude é fundamental para manter a harmonia. Uma explicação de como manter a família sempre unida. Eu acredito que o respeito é em primeira mão. Primeira mão. Porque faltou com o respeito, faltou com tudo. Olá. Velho, idoso, avançado em anos, caduco, ancião. De formas mais ou menos pejorativas, é como são chamadas as pessoas que chegam à terceira idade. Será que lhes restam outras alternativas além de dar milho aos pombos ou olhar a paisagem do parque? Ou seria melhor a gente deixá-los contar em paz as histórias de um tempo bom? Os velhos, ou idosos, como você preferir, são o tema de hoje do Memória e Contexto. Nossas convidadas são a Vera Brandão, do Portal do Envelhecimento, e a filósofa e educadora Heidi Strecker. Na parte musical, Dario Andino na harpa, Cíntia Almeida na voz e violão. Bem, no nosso primeiro vídeo, obrigada pela presença de vocês, prazer em recebê-las aqui. Nesse primeiro vídeo a gente viu uma senhora de 79 anos, ainda uma matriarca, todo mundo ouve a opinião dela. A gente pode considerar essa uma situação quase rara, Vera? Pois era isso que eu estava pensando quando eu estava assistindo o vídeo. Esse é um modelo, entre aspas, ideal, né? De uma família que é unida, onde o idoso tem um papel ativo na estrutura da família e também é ouvido e é respeitado, né? Como ela mesma disse. E eu acho que isso se percebe na fala dos filhos e tal. Sim. Tem um conflito intergeracional assumido com a neta, que tem 27 anos. Então, assim, esse é um panorama que nós tínhamos até muitos anos atrás, uns 30, 40 anos atrás. Sim. Essa estrutura familiar era bem comum. Hoje, essa estrutura familiar é raríssima, não é? Porque a estrutura familiar mudou. Então, raramente, quando o idoso mora com a família... Desculpe te interromper. O que basicamente mudou, Vera? Da estrutura familiar, primeiro que não existem mais famílias agregadas como isso que mostrou no vídeo. Quer dizer, várias gerações da mesma casa. E tal. Claro que existe ainda, tanto que a gente está vendo, mas é cada vez mais raro. Sim. Né? As mulheres têm menos filhos, hoje em dia as mulheres têm menos filhos, os casamentos não duram. Então, essa estrutura familiar com pai, mãe, filhos, netos e bisnetos, não é que não exista, mas o papel o lugar do velho, do idoso, do velho, nesse contexto, hoje é bem diferente. Então, esse é um caso raro e muito bonito até, muito interessante. Inspirador, né? Isso. Agora, Heidi, você acha que é pejorativo? Na verdade, as pessoas consideram mesmo pejorativo falar velho? Porque eu estava até conversando com a Vera agora há pouco, porque a gente tinha uma maneira de falar assim, as pessoas têm, né, de se dirigir ao pai ou à mãe
conversando com outra pessoa e falar, meu velho, minha velha, tinha um quê de carinho nessa história. Mas, de repente, chamar de velho ficou uma coisa pejorativa, né? Eu acho que depende do contexto, né? É. Eu acho que as coisas não são absolutas, assim. É. Eu acho que essa questão de nomenclatura, a questão da linguagem, ela está sempre se ressignificando, né? Os idosos são respeitados no trabalho? Acho que depende, não é? Eu acho que muitos são, muitas pessoas são. No meu ambiente de trabalho, né, tanto na universidade, mesmo no OLI e tal, nós temos pessoas da minha geração, que já é a geração chamada idoso, né? Sim. Como pessoas mais velhas do que nós, não é? Trabalhando juntas. E eu não vejo esse preconceito entre nós ou entre os alunos, etc. Sim. Depende muito do lugar, trabalho. Do trabalho. Agora, nas grandes empresas, às vezes, os idosos não são muito bem vistos, Sim. até por causa da pressão social pelo emprego, não é? Então, Sim. isso acontece. Mas hoje em dia também está tendo uma inversão. Os seniors, né, como o pessoal chama nas empresas, eles estão sendo chamados porque os jovens estão chegando para o trabalho despreparados. Às vezes até tem uma boa formação acadêmica, vamos dizer assim, mas eles estão assim muito sem experiência. E uma coisa é o que eles aprendem, outra coisa é a prática, Sim. a realidade prática. Então, muitas empresas estão chamando, às vezes até antigos funcionários estavam aposentados para fazer um tipo de um coaching, um aconselhamento para esses profissionais que estão iniciando a carreira. Então, Vera, eu queria até chamar a atenção para também um aspecto que a gente seria interessante levar em conta, é que como muitas pessoas idosas se tornaram chefes de família em função também da nova realidade econômica. Isso. Sim, porque que não adianta, não dá mais para ficar aposentado e parado. E também às vezes com a aposentadoria é a fonte principal de renda da família. Então essa fonte de renda, ela empoderou muitos idosos, vamos dizer assim, né? Porque em torno várias pessoas estão dependendo em torno dessa fonte de renda, que é significativa para aquela família, vários membros da família estão agregados, né? Sim. Então isso dá um estatuto, um novo poder para esse idoso, né? Vamos ver mais um vídeo. 1, 2, 3, tchu. 1, 2, 3, tchu. Aqui eles são o centro das atenções. Dançam, riem, aprendem coisas novas, ou seja, vivem como qualquer outro cidadão. Essa, aliás, é a intenção do Centro de Referência do Idoso. Dar a eles a oportunidade de fazer parte da sociedade com um espaço só deles. Aliás, aqui eles têm lazer, esportes e educação. O Centro de Referência ele é baseado na gerontologia, né? Que é o envelhecimento saudável. Então, elas vêm para cá para fazerem amigos, fazerem atividades, porque a dança é qualidade de vida, a ginástica é qualidade de vida, né? E o grupo de convivência faz festas, passeios. Hoje existe um certo culto à felicidade, né? Quando a gente pensa nas redes sociais, todo mundo está sempre sorrindo, todo mundo é bem-sucedido. E mesmo os velhinhos são mostrados sempre viajando, dançando, brincando. Essa é a realidade da maioria? Não. Dos velhos? Não. Dos idosos? Não, eu acho que esse é uma coisa assim, até cruel, sabe? Porque assim, nós temos uma camada muito grande de idosos, uma população de idosos muito significativa, que tem capacidade de ir a centros de convivência, de ter lazer, etc. Mas a gente não pode esquecer da parcela que não tem essa possibilidade, seja por questões econômicas, por questões de saúde, até de locomoção. Sim. Porque São Paulo é muito grande e às vezes esses centros de referências, eles não estão espalhados pela cidade de uma maneira equilibrada, né, como seria o ideal. Sim. Eles têm assim, alguns pontos. E às vezes o idoso não tem condição de pegar um ônibus ou dois para chegar naquele espaço. Então, e esse culto à felicidade que você falou, todo mundo sorrindo, e isso acabou impactando muito mais essa perspectiva de como a longevidade se apresenta. Então, se você não for um idoso que vai, que dança, que pula, que faz, que acontece, que viaja, então o problema é seu. Então, culpabiliza que a impressão que dá é que todo mundo está feliz. Exato, menos você, o problema é seu. Então, culpabiliza o idoso por ele não ser tão ativo, tão alegre, tão feliz, entre aspas, como, sei lá,
A mídia vem mostrando, Exato. né? E essa mídia manipula. A gente está aqui Ah, num meio midiático, disso. não é? E a gente sabe que a mídia pode manipular e pode construir categorias sociais de vários tipos, e que isso é uma coisa muito séria e que precisa ser discutido, né? Agora, Heidi, deixa eu te perguntar uma coisa. As relações amorosas na terceira idade, entre os idosos, tudo isso, ainda passa por muito preconceito, especialmente com relação à mulher? Porque, por exemplo, quando você vê uma pessoa mais velha, um homem mais velho com uma moça novinha, todo mundo bate no ombro dele e saúda a felicidade e tudo isso, né? A potência e tal. Agora, se você vê essa situação inversa, uma senhora com um rapaz, todo mundo vai censurar, né? Eu acho que com certeza, né? Que o estigma recai duplamente, né? Sobre a mulher e sobre o idoso. Eu acho que então a mulher idosa, em relação à sexualidade, em relação à autonomia, ela está estigmatizada várias vezes, né? Quer dizer, ela precisa de uma dose extra de coragem e força social e pessoal para enfrentar essa estigmatização, porque isso é certo, né? É verdade. Nós vamos colocar a música aqui no nosso bate-papo, já já a gente continua. Agora com Dario Andino, Cíntia Almeida, prazer em recebê-los aqui. Uma harpa, voz e violão. Andino, você é argentino? Eu sou. Você descobriu esse instrumento com perto de 10 anos de idade, é isso? Isso mesmo. É difícil a gente imaginar um menino que goste de harpa. Olha, eu queria tocar violão. Ah, sim. Harpa eu só um pouquinho mais. Entonces, queria o que tocar é que violão. te levou a isso? E bom, o lugar onde fui a aprender violão, a mesma pessoa fabricava harpas. Aí eu encontrei o instrumento enorme, cheio de cordas, com 10 anos, falei, eu quero aprender a tocar esse instrumento. Gostei muito. E desde esse momento até o dia de hoje, esse é meu instrumento que me acompanha e que está em todo lugar comigo. Você está no Brasil há 10 anos? Quase 10 anos. O que é que te trouxe ao Brasil? Me trouxe ele querer conhecer este país, né? E conhecer mais sua cultura. Sim. Porque uno sempre viaja e sempre vai e volta. E depois, quando eu comecei a conhecer mais as pessoas, a forma cultural daqui, tão diversa e tão rica, não? Sim. Em tudo o que tem, gostei, amei, não? Foi apaixonado à primeira vista e até agora estou aqui. E como é que nasce essa parceria, Cíntia? Foi em 2007, não foi, Dario? Foi em 2007. Que nos conhecemos, né? Que o Dario é casado com uma grande amiga minha. E desde então, o Dario estava concluindo o primeiro CD independente dele, autoral, e me convidou para participar de algumas faixas, né? E desde que nos conhecemos e participei do CD do Dario, Naturalmente Harpa, nós continuamos essa parceria e agora, né, somos compondo, preparando o nosso CD também dessa parceria, né, desse dueto. E o que vocês vão tocar pra gente agora? Nós vamos tocar uma música que é nossa, né? Se chama Iaraci, a autoria é do Dario, da Rami Arani e minha. Ela está numa língua bem antiga, que é precursora do Tupi-Guarani. E tem tudo a ver com o tema, Maria, porque ela fala justamente da continuidade da vida, né? De como a vida é contínua. Né? Vamos ouvir.